Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Cadaril Santos Costa. O meu nome é Vítor Costa e é um prazer tê-los aí desse lado. Será que ter umas instalações top é sinónimo de sucesso na manutenção e criação das nossas aves? O que é que vocês acham, pessoal? Será que existem outros fatores também a ter em conta para o sucesso da manutenção e criação das nossas aves? Não percam, é uma temática bastante interessante, ok? Melhores instalações são garantia de sucesso na criação de aves? Condições a ter nos nossos aviários. Consideram que ter umas instalações top é suficiente para termos êxito na manutenção e criação das nossas aves? É óbvio que ter umas instalações top ajuda bastante ao bem-estar das nossas aves e à criação das mesmas. No entanto, esse é apenas um fator para termos êxito na criação de aves, se não tivermos em conta outros fatores, os quais considero tão ou mais importantes. Mesmo num aviário que não seja top, se tivermos em conta esses tais fatores, poderemos ter êxito na manutenção e criação das nossas aves. Vou referir alguns, os quais considero serem os mais relevantes. Espaço. De preferência, deveremos ter um espaço próprio para criar o nosso aviário. É importante que esse local seja calmo, sem grandes movimentos de pessoas ou animais, por forma a que as aves se sintam tranquilas. Se for no interior das nossas casas, deveremos evitar que a iluminação incida sobre as aves fora de horas, ou que a iluminação esteja sempre a ser acesa e apagada, pois irá alterar o comportamento das aves, podendo provocar stress e mudas de pena fora de época, bem como, na altura das criações, levar ao abandono de choco ou das crias por parte das mães. A quantidade de aves do nosso plantel deverá ser a suficiente, tendo em conta e atenção os metros quadrados do espaço do aviário, para evitar o sobrepovoamento do mesmo. Assim, e para além de outras problemáticas, evitaremos que o ar fique cheio de monóxido de carbono e pesado, provocando problemas respiratórios, bem como proliferação de outras doenças transmissíveis pelo ar. Higiene. A meu ver, é o fator mais importante de todos. É importante efetuar 2 limpezas gerais anuais ao nosso aviário, limpando com água e lixívia todas as instalações, desde as paredes, o chão, gaiolas, divisórias, fundos, comedores, bebedouros, poleiros, ninhos, etc. As melhores alturas do ano para proceder a essas limpezas gerais serão após o final das criações e antes do início das criações. Deveremos limpar pelo menos uma vez por semana os fundos das gaiolas e voadeiras. Deveremos ainda trocar os bebedouros semanalmente ou, se não tiverem bebedouros suplentes, limpar os mesmos com água e lixívia, usando para o efeito um escovilhão. Deveremos evitar ao máximo o contacto das nossas aves com as fezes, pois estas são propagadoras de doenças. O ideal será termos gaiolas com grades de fundo para evitar esse contacto. É importante limpar essas grades de fundo no mínimo de 15 em 15 dias. Deveremos ainda usar material absorvente no fundo das gaiolas para uma absorção máxima das fezes e dos odores. Muito importante também a substituição ou limpeza regular dos poleiros, pois são fontes de contágio. Na época de criação, deveremos substituir os ninhos assim que estes começam a ficar cheios de fezes nas bordas. Ventilação. É essencial ter uma boa ventilação para renovação de ar novo e expulsão do ar respirado. Só dessa forma evitaremos que as nossas aves tenham problemas respiratórios. Tanto a plumagem das aves como as sementes que servem de alimentação são propagadoras de pó,
o qual fica a circular nos nossos aviários se não existir uma boa extração de ar, sendo prejudicial às nossas aves e também ao criador, o qual acaba por passar algum tempo no seu interior. Para o efeito, o que faço no meu canaril é usar um aspirador para limpar o chão e não usar uma vassoura, pois esta levanta o pó existente no chão, ficando o ar contaminado desse pó. Deveremos ainda instalar extratores de ar por forma a extraírem o ar existente no aviário para o exterior. Esses extratores deverão funcionar periodicamente durante o dia. Por exemplo, no meu canaril tenho os meus extratores a trabalhar meia hora de 2 em 2 horas. Deveremos ainda proporcionar a entrada de ar novo, podendo usar um extrator que puxe ar novo do exterior para o interior do aviário. Ou então, ter janelas abertas para que se dê a entrada desse ar novo, mas evitando correntes de ar. E iluminação. É essencial ter uma boa iluminação, seja ela natural ou artificial. O ideal será ter uma boa iluminação natural, uma boa iluminação solar. Não sendo possível, teremos de proporcionar às nossas aves iluminação artificial. Não se esqueçam que um dos fatores a ter em conta para as aves entrarem no estádio de reprodução é a iluminação. Daí, ser muito importante proporcionar uma iluminação artificial, de preferência que transmita raios ultravioleta para simular a luz solar. Para o efeito, existem lâmpadas que emitem esses raios ultravioleta. É ainda importante, e no caso de usarem luz artificial, de respeitar as épocas do ano. Ou seja, se na altura da criação podem chegar às 14 a 15 horas de luz diária, na altura da muda terão de diminuir substancialmente essa iluminação para cerca de 10 a 12 horas diárias, sem que, no entanto, reduzam ou aumentem drasticamente a iluminação, mas sim de forma faseada, aumentando ou reduzindo a iluminação diária em cerca de 10 a 15 minutos por dia. Predadores, insetos. As vossas instalações deverão estar preparadas para evitar a entrada de predadores como gatos, ratos, cobras, aves de rapina, entre outros, e insetos, os quais poderão ser portadores de doenças. Para o efeito, deverão ter divisórias no vosso aviário que não permitam a entrada de animais do exterior e deverão ainda ter redes mosquiteiras nas janelas. Se tiverem o vosso aviário no exterior, seja numa varanda, num alpendre ou num quintal, deverão ter o cuidado de colocar uma divisória, seja a mesma sólida ou em rede, para evitar a entrada de predadores no local onde tenham as aves. Correntes de ar. Muito importante evitar correntes de ar nos nossos aviários. As mesmas podem provocar a morte das nossas aves. Ao contrário de nós, que quando sentimos uma aragem mais fresca ou quando estamos no local onde sentimos correntes de ar, deslocamo-nos para outro local, as nossas aves estão presas em gaiolas e não têm como se deslocar para outro local se sentirem uma corrente de ar. Temperatura. É muito importante evitar tanto o excesso de calor como o excesso de frio no nosso aviário. Se o nosso aviário não mantiver temperaturas amenas durante toda a época de forma natural, e atingir temperaturas extremas, sejam elas de frio ou de calor, deverão usar equipamentos como aquecedores, ventoinhas ou ar-condicionado, consoante a altura do ano, para evitar essas temperaturas extremas e o contacto das mesmas às nossas aves. Lembrem-se que, por norma, as aves aguentam melhor temperaturas baixas que temperaturas altas. Umidade. Deveremos evitar níveis extremos de umidade, sejam altos ou baixos, durante vários dias seguidos. Níveis muito altos de umidade, normalmente entre outras situações, provocam o aparecimento de fungos. Níveis muito baixos de umidade, normalmente entre outras situações, provocam dificuldade na eclosão das crias dos ovos. Para controlar os níveis de umidade, deveremos usar desumificadores para baixar o nível de umidade e umidificadores para aumentar o nível de umidade.
E pronto, pessoal, mais uma temática aflorada, penso que bastante relevante também. Efetivamente, ter umas instalações top é sempre positivo, mas não significa tudo para termos sucesso na manutenção e criação das nossas aves. Existem vários outros fatores que eu considero tão ou mais importantes do que ter umas instalações top. Aliás, se todos aqueles fatores que foram enumerados no vídeo forem cumpridos à regra, penso que mesmo não tendo umas instalações top, o sucesso será garantido na manutenção e criação das nossas aves. Continuem a subscrever o canal, coloquem o sininho ativo por forma a receberem uma notificação sempre que eu colocar um novo vídeo no canal e partilhem junto dos vossos amigos a existência do canal, ok? Boas criações, um forte abraço!